Bem-vindos a mais um episódio do E Tá Tudo Certo. Já vou pedindo para vocês se inscreverem no canal, dar um like no vídeo, acionarem o sininho para ajudar esse conteúdo a chegar ao máximo de pessoas possível. E hoje nós temos um tema e uma pessoa muito especial para conversarmos com nós, um tema que ainda não abordamos aqui no canal, que é dos mestres ascensionados e terapias e mobilizações energéticas ligadas a isso. E quem vem falar comigo é o terapeuta Paulo Jacovic. Bem-vindo, muito obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço pelo convite, Sibeli. Prazer estar aqui, poder conversar contigo, conversar com o pessoal com o que te público. acompanha. Prazer. E desde quando você trabalha com essa conexão com os mestres? Eu tive meu primeiro contato com os mestres foi em 2015. Mas quando eu comecei a estudar de verdade foi no início de 2016. Então tenho 8 anos de estudo, de conexão, de aprendizado. Você já era terapeuta? Não, foi um período meio parecido. Conta um pouco, porque muita gente está na mesma situação e às vezes esse pulo na vida da gente é algum momento de quebra que a gente tem na vida que a gente tinha e dessa virada. Então é interessante o pessoal saber. Legal. Eu fiz uma mudança da mudança. Eu era do mundo corporativo, na área de vendas, com TI. É a maioria que vai para terapeuta é TI, é impressionante. Pois é, na verdade toda a minha história foi na área de TI, mas eu sentia que não era exatamente aquela jornada, né, longa, não era exatamente o meu lugar, embora fui muito feliz. Tem os ganhos, né, os aprendizados, a gente não joga as coisas fora, né, a gente vai somando. Absolutamente, é verdade. E aí eu decidi investir na música, então uma mudança muito grande, e aí tirei licença, né, do trabalho para poder estudar, investir nisso. E no processo em que eu me aproximei da música, essa sutileza da arte da música também me levou para um aprofundamento na espiritualidade. E aí eu vi que na verdade também não seria na música exatamente. Seria com a música, mas não na música. Foi muito interessante. A grande experiência que marcou é que eu fui estudar, eu fui para a Itália, enfim, fui investir. O que você foi estudar na Itália? Estudar canto. Estudar canto. E aí fui para a Itália, estudei no Brasil, na Itália, fui para Nova York fazer um curso, enfim. Aí investi forte, Sim. né? E aí montei um curso para dar gratuito para as pessoas iniciantes. E aí até numa biblioteca na Zona Norte de São Paulo. É engraçado falar que vai dar aula de canto na biblioteca, né? Que é o lugar de silêncio. Mas você sabe que eu acho que tem uma correlação, a correlação da coisa cultural. Acho que tem a ver. Você vê, antigamente se fazia saraus, as coisas na biblioteca. Pois é. E essa biblioteca é uma biblioteca que faz muito saraus, faz muitas essas coisas. E a biblioteca também se tornou uma coisa diferente depois da internet, do Google, etc, etc. Dúvida. Ainda bem que ainda se usa para outras coisas, para manter. Para manter aquele um lugar meio sagrado, eu acho, assim, quando você entra numa biblioteca, numa livraria, que agora tem poucas livrarias físicas, mas você entra, você sente uma egrégora diferente de sabedoria, uma coisa meio sagrada. É um lugar muito interessante, né? E aí eu propus isso para a diretora lá da biblioteca, ela topou na hora, e aí comecei a dar aula gratuita. E as pessoas, para esse curso, eu tirei um dia na minha semana só para dar aula lá. E, nossa, lotou, foi um sucesso. Mas eu vi, a aula era muito chata, porque, na verdade, era só de técnica, que é o que eu tinha aprendido. Então, era de respiração. Não era uma aula que as pessoas iam cantar. Elas não iam cantar. Não iam. Era meia hora de aula. E o pessoal ia lá respirar, fazer vocalize, né? Pá, 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 aquela coisa. E ninguém faltava. E eu comecei a perceber que as pessoas iam lá, não era exatamente pela aula, era pelo contato comigo e a troca. Entendi. Então tinha uma troca. Aí um jovem queria trazer o pai, que estava desempregado, que queria que tivesse contato comigo. E eu ia vendo que aquilo ali tinha um movimento mais terapêutico do que musical. E aí você ficava dando conselho? Você era um conselheiro? Não, mas eles sentiam uma alegria, saíam muito bem, davam muito feedback de que aquela meia hora fazia muita diferença, né? Então foi quando eu comecei a abrir, eu falei, opa, acho que isso aqui é um negócio diferente. Isso não é exatamente... Tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui. E aí teve um momento que eu realmente fui fazer um curso em Nova York, e lá o professor de canto
era meio terapeuta também, fazia um trabalho crânio sacral para ajudar a tirar as tensões, etc. Aí lá eu tive um insight, eu falei, opa, não era aquele caminho, esse aqui da terapia. Aí passei um mês pensando, rezando, escrevendo, porque era a mudança da mudança, Sim, Sibeli. um mês de caos, né? Um mês Tudo de aquilo que eu caos. investi até Isso. aqui, Vou mudar que tudo de novo. não foi pouco, Não foi pouco. Vou né? mudar tudo de novo. Eu fiquei desde 2014. E aí investindo nisso. E aí em 2016 eu me torno terapeuta. Aí eu falo, vou parar tudo de novo e vou recomeçar. Então E aí, foi que assim. tipo de terapia você fazia nesse início? Nesse início eu fui fazer um monte de formações, mas eu sempre tinha já meio que tem uma coisa meio embutida, né? De você poder conversar. Eu começava a conversar com as pessoas e ia trazendo um pouco do histórico, que é o que você falou, a gente agrega, né? Sim. Então começa a vir as pessoas do mundo corporativo que eu sabia como é que era, entendia. Então nesse início era uma coisa muito mais de coragem, de se arriscar e o feeling interno de como conversar, de como E o tocar retorno das pessoas, né? Porque as pessoas vão trazendo, me senti melhor, nossa, tive aquele insight, aí você fala, é por aqui. Exatamente. E aí foi poucos meses depois, eu parei totalmente com a música. E eu fui sendo intuído a trazer a música para a terapia. E aí eu comecei a cantar na terapia. Aí já era uma coisa, a diferença da diferença, já era uma coisa muito diferente e tal. Então foi a minha jornada na terapia ela é muito autoral. Eu fiz muita coisa, fiz muita formação, Sim. terminei recentemente um mestrado em psicologia transpessoal, mas eu sempre criei muito e muito baseado nos ensinamentos dos mestres da Fraternidade Branca. Quando que os mestres entraram? Nesse processo todo, você já fazia algumas práticas com os mestres para você? Ou foi nessas formações que você entrou em contato? Em alguma dessas formações? Foi quando eu comecei a ter acesso à chama violeta, sem saber nada da fraternidade. Eu visualizava, na verdade não via nem como uma chama, para mim eu visualizava uma cachoeira de águas violetas. E eu comecei a direcionar essa energia do intuitivo, Sim. comecei a direcionar essa energia dessa cachoeira violeta para as pessoas. E que para mim era meio maluco, mas e as pessoas se sentiam muito bem com aquilo. E aquilo foi o gancho. Então esse foi o meu chamado. Mas o que que é? O que que é isso aqui? O que que está acontecendo? E aí eu comecei a ir atrás, né? E aí, o que representa a chama violeta? Para o pessoal que está assistindo, vamos pensar que o pessoal de lá nunca ouviu Nunca ouviu falar. falar, né? Isso. Porque ela já está, na verdade, hoje em dia, só um parênteses aqui, né? Claro. Eu fui ao teatro no ano passado e aí um comediante fez uma piada com a chama violeta. Eu acho ótimo Eu fiquei isso. super feliz. Eu Falei acho assim, ótimo. gente, se um comediante está brincando com a chama violeta, ela é Que mais poderosa do que a gente está achando. Ela E está ela mais popularizou. presente. Ela popularizou. É. Para ele fazer uma brincadeira. Não foi nem tão de mau gosto, mas Tá. ele brincou Sim, com essa claro. força. No meio de uma confusão que ele falou assim, não, coloca a chama violeta que resolve. Né? Tem uma briga, você taca a chama violeta, mas a gente não faz isso, né? Azul para acalmar, a violeta para transmutar. A gente usa. A gente usa. A chama violeta é um raio cósmico muito presente, né, para o planeta hoje. E ele tem um poder de acessar todos os planos que a gente vive aqui. Ele chega no físico. Então ele usa o etérico, o mental, o emocional e o físico. Então ele impacta, é uma força, é uma energia espiritual que impacta em todos esses campos. E aí, quando a gente usa a chama violeta, você necessariamente tem que se conectar com o mestre, ou você se conecta direto com a chama, ou você pode usar das duas maneiras? Você pode usar das duas maneiras, mas você pode visualizar a chama diretamente, né? Você pode, numa breve meditação, visualizar essa chama. Você pode usar o japamala, sabe aquele, Sim. Né? É um tipo de um terço, né? Mas que também você pode fazer mantras da chama violeta, né? E aí você traz essa força e você pode direcionar para a tua vida, para a vida do outro. Ela é uma energia inteligente, então você pode direcionar para quem você quiser, colocar quem você quiser na chama, que ela vai saber o que precisa ser trabalhado, né?
E, além disso, é uma energia, Cibele, que trata o karma. Ela Isso é transmuta o interessante, karma. né? Então, conforme você vai se aproximando dessa força da chama violeta, você vai amenizando também o teu próprio karma negativo dessa vida e vidas passadas. Então, vai aliviando a tua jornada, vai aliviando, né, esse processo da Vai vida, dando evolução. desconto. Vai dando desconto, porque você está trabalhando uma energia. Uhum. Né? Ainda mais agora que a gente entra na era de Aquário, né, que é totalmente conectada com a chama violeta. O Mestre Saint Germain vem agora liderar, né, essa nova era. Conta um pouquinho sobre isso. Você sabe que quando eu gosto de pesquisar, né, algumas coisas, tudo que eu não deixo dúvida. Isso é uma coisa que eu aprendi. Na espiritualidade, você não pode ter dúvida. Não pode ficar com dúvida. Porque a mínima dúvida mata completamente a fé, a força daquele movimento. Né? Então eu aprendi que tudo que eu tenho dúvida eu vou buscar, vou falar com amigos, pessoas, vou ver livro, etc. Né? E aí essa coisa da era eu queria entender, né? Eu achei interessante, porque na verdade, como é que é o que é essa era do planeta? O planeta, quando a gente olha, né, nos mapas que a gente vê na mesa, o planeta, a Terra Ele não é é meio inclinado. ele é meio Assim, inclinadinho, né? Isso. O que é a era? A cada mais ou menos 2000 anos, o planeta mexe esse eixo. Tá. Mais pro inclinado ou mais não é reto, né? Mas Não sei te dizer para que lado exatamente vai, tá. Mas que ele mexe, ele mexe. mas ele mexe, ele muda esse eixo. Quando ele muda esse eixo, ele muda de era, porque ele vai apontar esse centro Que interessante. para um outro signo, vamos dizer, uma outra constelação de energia. Então a gente estava, né, a época de Jesus é a era de peixes. E aí agora a gente está mudando para a era de Aquário. É a antena, né? A antena muda de estação. A antena muda de estação. E aí então a gente focaliza uma outra energia, um outro momento do planeta. E aí essa relocação da Terra, ela vai trazer energias e vibrações desse alinhamento? Desse alinhamento. Então agora a gente entra, a era de Aquário, ela vai representar o quê? A liberdade. E o que é a liberdade? É você transmutar o teu karma e você enfrentar aquilo que é teu. Então, para a gente estar livre, a gente vai precisar olhar. Então, cada vez mais eu acho que se a gente olhar um pouco na história, por exemplo, da questão até terapêutica, você vê que nos últimos 30 anos um monte de novidade. Nossa, o programa, né, tá baseado nisso, em trazer para a luz quanta coisa que existe e que às vezes até a gente que é da área terapêutica nem tinha ouvido falar. Pois é. E é interessante isso, né, a gente trazer, porque cada um se identifica no momento da vida, às vezes nem é pela vida toda, com aquela tipo de terapêutica que pode trazer um benefício. Exato. Então, já é um patrocínio dessa energia, porque essa é uma energia de liberdade que exige o quê? Transformação. Então essa é uma era de transformação. Então eu vou transformar o meu karma negativo em positivo e eu vou me autotransformar. É assim que a gente agora entra nesse movimento e para virar efetivamente a energia do planeta. Né? Tem uma coisa de autorresponsabilidade também? É total. Que me soa assim, meio autorresponsabilidade, né? Essa coisa até da liberdade, faça o que você quiser, mas você vai lidar com isso, não dá mais para jogar na mão do outro. Exatamente. Eu uma vez tive um pensamento nessa relação, questão da liberdade, porque todo mundo quer ter a liberdade, certo? De escolha, com certeza. Vida, todo mundo quer fazer isso. Mas tem uma diferença entre liberdade e a bagunça que essa liberdade pode trazer, dependendo de como ela for aplicada. E traz, né? Traz mesmo. Pode trazer, dependendo de como você tocar, né? Então eu conecto a liberdade junto com a lei do livre-arbítrio. E aí eu fiz um pensamento de que, na verdade, liberdade é igual a compromisso. Com certeza, sempre é, né? Porque eu tenho a escolha. A partir do momento que eu fiz a minha escolha, agora eu preciso seguir a escolha. Não é liberdade Cibele, vou lá
Você me convidou, vamos amanhã. Ó, pensei melhor, não vou poder amanhã, vamos depois. Isso aqui não é liberdade. Começa, então vamos na semana que vem? Isso aqui não é liberdade, aí vira bagunça. Sim, aí você não consegue realizar nada, porque fica tão livre, tão solto, que você não consegue alinhar com nada. Isso, é isso que só a gente não pode confundir. Então, eu tenho a liberdade de escolha, aí a partir que eu entro na liberdade de escolha, eu tenho um compromisso com aquilo. E aí entra a responsabilidade. Então agora eu vou seguir essa jornada aqui, que eu mesmo escolhi, Claro. mas eu vou seguir, eu tenho a minha responsabilidade nesse processo. Fazendo um alinhamento com o que você está contando do teu caminho, você teve uma formação liberta, né? Quando você sai atrás. E aí, se você não tem um compromisso, isso tudo se perde. Tudo que você estudou se perde, porque você não alinha com nada e efetiva nada. Isso, você navega em muita coisa, Isso. mas não traz isso para a matéria de verdade, né? É uma vivência um pouco mais aérea, vamos dizer assim. E, Paulo, quando a gente começa a trabalhar com essa energia dos raios e dos mestres, qual é o primeiro ensinamento? Assim, a gente começa por onde? Olha, eu vou dizer um pouco como é que eu comecei, Tá. né? Então, eu já falei que a chama violeta apareceu, né, em um momento que eu não sabia o que era e depois que eu fui descobrir. Ela apareceu e depois você estudou para saber o que era aquilo? Ou ela foi que se apresentou primeiro para você e depois você começou a estudar? Foi depois que eu comecei a estudar. Ah, tá. Foi depois. Então, a primeira coisa que eu comprei um livro, a escola que eu escolhi de estudo é a Summit Lighthouse, em que os mensageiros são a Elizabeth Clare Prophet e o Mark Prophet. Então essa é a minha escola que eu escolhi, porque a fraternidade também hoje tem tantas fontes, tem tanta informação, que pode até nos confundir, sabe, Cibele? Então eu em um determinado momento falei, não, eu vi que tinha muita informação e as coisas começam a não bater também. Então eu falei, vou escolher a escola que está aqui no meu coração e vou seguir. E aí eu comprei um livro que dava um banho de loja geral, né, no tema da fraternidade. Então falando exatamente dos raios, quem são os mestres. O beabá. O beabá, né? Então eu comecei compreendendo, puxa, o que é essa história desses raios, o que é essa hierarquia espiritual. Aí fui entendendo que a fraternidade branca é uma hierarquia que está abnegadamente disponível para nos ajudar na nossa evolução e na nossa ascensão. Então, eu estudei um pouco dos raios, mas a coisa que mais me chamou a atenção foi o tema da ascensão e a imagem do eu divino. Aquilo me pegou. O que é o eu divino? Eu até trouxe aqui um quadro, né, que eu tenho em casa, que fica sempre aparecendo, inclusive, que eu atendo online, né? Então, sempre aparece essa imagem. Aliás, a imagem é linda, né? É linda, e é da Summit, né? É a imagem que a Summit trouxe para explicar um pouco. Quando eu vi essa imagem aqui... Fez todo sentido. Opa, eu acho que eu conheço isso, sem ter lido, né? Então, assim, e comecei a ler, comecei a estudar sobre. Esse daqui, para mim, foi uma grande quebra de paradigma. Porque o que essa imagem diz pra gente é que a gente tem o nosso próprio eu divino. E isso muda muita coisa. Então eu não sou um pecador, eu não sou uma pessoa que vem aqui para sofrer. Eu venho aqui... Eu sou divino também, né? Uma escola e que eu vou ascender. O que é a ascensão, né? De uma forma resumida. Essa parte de baixo aqui representa a gente, aqui encarnado. Essa parte de cima representa a presença eu sou, que é a presença de Deus individualizada. E é aqui que eu digo, então, que eu sou o eu divino. O que aconteceu na história é que a gente se desconectou e veio aqui para cá. E essa figura do meio é o eu superior, que tem muitos nomes, né? Pode ser Santo Cristo pessoal, Buda pessoal, Corpo mente búdico. superior. Enfim, aí tem vários, né? Principal anjo da guarda, tem várias linhas, né? Eu costumo muito usar, principalmente na própria terapia, o nome eu superior. Eu gosto porque aí eu não preciso bater com nenhuma crença de ninguém. Claro. Né? Então, o que é ascensão? É eu buscar a minha evolução, aonde eu vou me conectar primeiro ao meu eu superior, que vai mostrar quem é o meu eu verdadeiro, e aí eu estou pronto para me conectar com a presença do eu sou. Quando isso aqui acontece, eu fiz a minha ascensão.
significa que eu não preciso mais encarnar no planeta Terra. Eu não tenho mais esse vínculo da roda de samsara, né? De ter que voltar para transmutar o karma. E aí tem algumas coisas para que essa ascensão aconteça, que esses são os ensinamentos. Tem uma Muito cartilha forte. para chegar. É. Caminho suave que não é tão suave esse daqui. Tem os seus desafios, Ué. né? É a transmutação do karma. Foi dada uma dispensação, meados do século passado, de que com 51% do karma transmutado, eu já estou apto a fazer esse movimento. O alinhamento da nossa centelha divina, que os mestres ensinam como a chama trina, né, que são 3 chamas lá, o rosa do amor, amarelo da sabedoria e o azul do poder. A entrega do nosso plano divino manifestado. Enfim, então tem algumas coisas que a gente precisa obter essa mestria. Tá. E é isso que entra o cargo dos mestres. Por que eles são mestres? Porque eles já encarnaram no planeta aqui conosco. Faz diferença, né? Porque Exato. vamos combinar que quando a gente está num outro plano, fica fácil quando a gente olha para baixo. Pois é. Mas aqui é pesado, as coisas da biologia. Você já reparou como a coisa da biologia, a família que você veio, isso te puxa o tempo inteiro. Exato. Né, da família cósmica, porque você é um ser biológico e a biologia tem as suas necessidades, né? Com certeza. Só que eles passaram pela mesma coisa que a gente. Por isso que eles são os nossos mestres. Por isso que ter essa aliança, buscar essa aliança com a fraternidade, é tão maravilhosa, porque eles sabem. Eles passaram. Eles sofreram isso. Passaram por todos os testes que a gente passa. Então, nada como ter um acesso aos mestres que um você irmão pode, mais velho que já passou, né? Que já passou pelo teste, virou mestre, e ele pode te ensinar, né? Então, esse é o grande poder que eu vejo dessa conexão com a fraternidade branca. Não, e é lindo mesmo. E aqui a chama violeta, né, na imagem, você vê aqui na alma aqui vibrante, né? Aqui todos os raios, os né? Raios. Aqui é também um corpo, na verdade, que aqui está perfeito, né, desenhado perfeitamente, mas esse corpo aqui é chamado de corpo causal. O que é esse corpo, Cibele? Tudo que a gente fez e faz, tanto de vidas passadas, vida presente, tudo que a gente faz de positivo, amoroso, movimentos de qualidades e virtudes, olha que presente que a gente recebeu. Além de eu gerar um karma positivo que eu vou colher, quando eu faço isso, foi disponibilizado a gente criar um corpo que fica registrado essa força. Então esse corpo é a poupança. Quando Jesus falou assim, vai deixar os seus tesouros no céu, ele está falando do corpo causal. Nossa, que ideia interessante. E é maravilhoso, porque a gente pode acessar essa força. Ela fica disponível para a gente nas nossas encarnações. Então cada raio cósmico, ele tem qualidades e virtudes divinas. Então, se eu sou amoroso, o meu raio rosa, ele aumenta. Se eu trabalho a sabedoria nessa encarnação, o raio amarelo aumenta. Né? Então, e isso daqui fica presente para a gente utilizar, conforme eu vou me alinhando e vou me aproximando do Deus superior, eu posso trazer esse skill, essa força, esse talento que eu tenho. E isso daqui compreende a sua individualidade ou a gente também contribui para um todo? Esse daqui é a individualidade. Tá. Qual que é a diferença? O nome deste para esse de novo? Tá. Esse daqui é o eu superior. Tá. E este? E essa é a presença do eu sou. Tá. Qual que é porque os dois, de alguma maneira, são a essência divina individualizada. Perfeito. E qual que é a diferença daqui para cá? O papel, a diferença está no papel do eu superior. Tá. É com ele que você vai interagir, que você vai perguntar, que você vai buscar as suas inspirações. Ele vai ser o teu mestre interior, é um dos nomes, inclusive. Tá. Então eu uso muito essa conexão, eu pergunto muita coisa para o eu superior. E as coisas vão fluindo, ele vai ajudando. E aqui tem uma diferença, sabe, Cibele, que essa relação com o eu superior não é uma relação como algumas pessoas conhecem, né, como mediúnica. Não é isso. Porque ela é você, então não é mediúnico. É pelo teu coração, pela tua centelha divina e pela tua inspiração. Então, quando você tem uma inspiração baseada numa pergunta que você fez ao eu superior,
veio do eu superior. Aqui é o anjinho bom, que a gente sabe. Sabe aquela imagem Isso, do anjinho isso. bom e o anjinho ruim? Isso. O anjinho ruim, ele na verdade ele está aqui no nosso corpo, da metade do nosso corpo para baixo, que é o eu inferior que os mestres ensinam. Tá, que é o mais preso ainda às coisas terrenas mesmo, às necessidades mais do corpo físico. Não, o eu inferior, ele é uma força negativa que nós mesmos criamos. Então, é o gênio contrário. É o gênio contrário. Você brincou do anjo, por isso que eu fiz a ligação. Então ele, o que eu traí numa vida passada, se eu matei, se eu fiz alguma coisa errada, eu vou gerando essa vibração que me acompanha entre encarnações. Entendi. Né? Então, eu preciso vencer o eu inferior. Eu preciso diminuir o tamanho dele. Sublimar, né? Exatamente. Eu preciso ir vencendo. E aí, conforme eu vou fazendo isso, isso é uma balança. Eu já estou me aproximando do eu superior. É uma coisa... Aqui é um jogo... a gente está numa dualidade, Sim. Então eu vou vencendo um lado que é o meu eu inferior, eu já estou então aumentando a minha potência junto ao meu eu superior. Tá. Ele é o intermediário da relação com o eu sou, que é a relação com Deus, porque Deus só vê perfeição. Claro. Então tem que ter um intermediário aqui para fazer essa... Tá. E o eu superior, ele tem essa, eu vou dizer, essa mobilidade de conseguir se aproximar da gente. Tem hora que ele está mais longe, dependendo do que a gente está fazendo. Sim, mais mas desconectado, ele consegue, né? Mas ele tem essa... Né? Então Jesus, quando... Acho que Jesus é um grande exemplo para a gente. Eu acho que sim. Até como nome. Em várias culturas religiosas, né, ele se apresenta com poucas variações, mas todo mundo entende essa grandiosidade dessa alma, né? E ele também é chamado, a gente conhece muito como Jesus Cristo, mas algumas escrituras falam Jesus o Cristo. Por quê? Porque Jesus estava conectado com o eu superior dele. Por isso que ele é o Cristo. Tem uma passagem até numa série nova aí, que é um sucesso aí, The Chosen. Ah, sei. Em que Pedro reconhece ele como Cristo. É nesse momento que ele fala assim, você é filho de Deus porque você é o Cristo, filho de Deus. É o Cristo, é o eu superior. Então a gente vai... Jesus estava mais aqui do que aqui, na verdade. Na verdade é isso. Ele estava totalmente conectado com o eu superior dele. Por isso que ele fez tanto milagre, tanta coisa que pra gente sobrenatural... Pra gente é milagre, hoje, pra ele... Era uma lei, ele está usando a lei. Ele sabe o que está acontecendo. Sim. E tem acesso a essa potência aqui. Né? Tá. Então entra um pouco no que você disse da autorresponsabilidade. Então seguir os mestres, se aproximar da fraternidade branca, é tomar a responsabilidade desse processo. Do seu lado, você precisa ter a responsabilidade de querer buscar. Você tendo essa responsabilidade, você vai ter ajuda. Muito interessante. Eu te falei de autorresponsabilidade porque a gente vem de uma cultura muito da oferenda. Independente não é religião, tem várias oferendas, eu tenho que rezar tantas vezes, ou eu tenho que acender vela, não que isso não seja uma ferramenta. Morte de bezerro do passado, na Bíblia, se fala sobre isso, nas oferendas diretas. E agora a gente está num momento onde você vai fazer por si, com o seu pensamento, com o seu emocional, para conseguir acender isso. Isso. Não que recursos não sejam bem-vindos, recursos são bem-vindos, cristais, velas, incenso, que seja. Tudo que patrocine esse movimento. Sim. Né, tudo que vai patrocinar esse movimento, ele é super bem-vindo. Super bem-vindo. E cada pessoa pode ter a sua religião, né? Porque a religião é o quê? É o religar a Deus. É isso aqui, ó. É isso que a religião é uma senda, né? É um caminho que aquela religião tem, na sua pureza, né? Porque vamos entrar nos detalhes do homem, porque entre o homem perfeito acaba sempre mexendo um pouco nessas instituições. Mas como ideia, todas as religiões são lindas, porque ela está te conectando a Deus. Ela tem um papel super importante, né? Ela tem um papel super importante. O que eu vejo de diferente quando eu sigo os mestres da fraternidade, Sibeli, aqui, se eu estou numa religião, ela tem ali uma senda pré-definida. Ela tem um caminho. Um preceito, né? Um preceito. Ela tem um caminho que eu posso fazer. Quando eu começo a me aproximar dos mestres, esse caminho ele é mais, entre aspas, customizado. Por quê? Porque eu começo a ter uma relação com eu vou buscar essa relação com o eu superior, e aí eu vou fazer o que é mais importante de ajustes para mim, de acordo com a minha própria necessidade.
Eu gostei desse customizado. Foi bom customizar. É verdade. Sempre eu lembro do filme. Sabe o filme do Forrest Gump, quando ele fala: minha mãe sempre me fala de um jeito que eu entendo? É isso que eles fazem com a gente. E isso, é isso que eles fazem com a gente. E aí eu tenho que manter a minha responsabilidade, a minha vontade, a minha potência para ir seguindo o que está sendo ensinado, o que está sendo mostrado para mim. Tá. Tá? Então é assim que eu vejo essa. Então assim, todo mundo quer coisa customizada. Vamos brincar aqui com a palavra. Claro, só carro, tudo. Só que ele precisa de mais disciplina. Porque se eu estou numa religião, eu estou seguindo um lugar Sim, que já me tem o ajuda. ABC que te ajuda, né? Já tem atuado. Ó, você tem que vir 2 vezes por semana, o dia da reza, o dia do Sim. encontro, não sei o quê. Quando você entra na tua própria senda e você escolhe esse movimento, isso fica mais na tua responsabilidade. Então isso exige um pouco mais de você. Disciplina, né? Disciplina. Não tem jeito, a disciplina é tua. Aí a disciplina é tua. É. Né? Mas não tem contraindicação. A pessoa pode estar numa religião e pode estar seguindo os mestres. É, não é uma religião, né? Isso não é religião. Não, é uma filosofia. É uma filosofia. É uma filosofia. Que a pessoa, se não quiser chamar o nome de mestre, se você entrar em contato com a qualidade de cada raio, já está valendo. Já está valendo. Né? Porque às vezes a pessoa tem, esse negócio de ficar orando para mestre, fazendo apelo para mestre. Não precisa. Você pode entrar em contato com a qualidade de cada raio. Claro. É que, pensa bem, você ter acesso a essa hierarquia espiritual, amorosa, disponível para você, você não vai invocar o mestre para te ajudar? Chamar o irmão mais velho? Não, peraí que eu vou falar com meu irmão. Como não? Como não? Como eu não vou ler sobre a história dele? E é legal, porque nas escolas, né, de mistérios, e a minha escola, como eu falei, a Summit, tem muitos livros falando das encarnações deles. O que eles fizeram? Está escrito. Então, puxa vida, se eu posso estudar isso e ir me alinhando com esses ensinamentos, me facilita. Facilita. Acelera. Alguém já fez, né? Alguém já fez, acelera. É como quando você vai ler um livro, eu quero saber sobre um assunto, como você está falando de livro. O que está escrito, você já não vai ter que organizar e pensar. Você pode ir dali para frente. Você pode ir dali para frente. Né? Então, eu acho que para mim, uma das coisas da espiritualidade, ela é voltada aos estudos, às práticas, né? E então tudo que a gente faz em relação a isso mantém a gente em contato com essa força. Porque o dia a dia puxa a gente para um outro lado, né, Sibeli? Não tenha dúvida, Paulo, o tempo inteiro. Você falou de ouvir o eu superior. Não tem vezes que você está tão no tumulto dos seus sentimentos, principalmente, que você não ouve mais nada. Não. Você passa o dia inteiro perguntando, você fala, gente, cadê o povo do outro lado? Você não ouve mais nada, tamanho confusão que te desconecta. Tem uma leitura, né, de que o coração fala baixinho. E aí, se o coração fala baixinho, eu estou no meio de um barulho, eu não escuto nunca ele. Então você precisa entrar num lugar de silêncio, né? Pegando esse gancho, eu, por exemplo, eu uso as 3 coisas que eu aprendi com os mestres, estudando com os mestres. Para mim teve uma grande novidade, mas eles colocaram para mim no meu entendimento que essa prática eu uso a oração, a meditação e os decretos. E cada uma desses movimentos ele está trabalhando uma coisa diferente. Então, a oração, eu tô conectado aqui com o meu chakra do coração, e é um momento em que eu estou falando com Deus, ou com os mestres, com a espiritualidade. Então aqui, por que é o coração? Eu estou mais emotivo, eu estou agradecendo, eu estou pedindo, eu estou me confessando, eu estou dizendo as minhas dificuldades. Então essa é uma conexão do coração. Quando eu vou para a meditação, eu estou trabalhando chakra coronário, que é a conexão. Eu estou deixando a minha mente disponível para que a mente divina possa se aproximar de mim. Então, um outro movimento. Ali eu tenho os meus insights, ali eu tenho esse silêncio para me reconectar, né? Que a grande chave da meditação é a respiração. Sim. Então, eu vou fazer pela respiração, eu entro nesse centramento, e aí eu abro esse canal. E um ensinamento que para mim foi muito novo, que é o decreto. O que o decreto trabalha? O que é o decreto? É uma estrutura, é como se fosse uma oração pré-definida.
né? Então ele tem uma parte em que eu invoco os seres de luz, eu tenho uma parte central onde eu vou mexer com a energia, então tem um texto, é a ciência da palavra falada. Eu estou falando um texto sagrado e repetindo ele. E depois eu tenho o selamento desse trabalho. E aqui eu trabalho o chakra laríngeo, o chakra da garganta, que é o chakra de maior poder que nós temos. Conta sobre. Se você quiser apoiar, Posso você colocar pode, aqui? por favor, fica à vontade. Bom, se precisar mais alguma referência, Isso. o pessoal já viu bastante a imagem, então vou deixar por aqui. Conta isso, por favor, que é tão importante, né? Já vários programas eu tenho observado isso, o como a palavra tem poder. E aí a gente vê isso em várias culturas, que a palavra tem poder, você vê tudo ligado ao canto, à fala, Os né? mantras. Os mantras. E aí, esmiuça isso pra gente, por favor. Esse ensinamento eu acho maravilhoso, porque a criação... Bom, se você pegar na Bíblia, você vai começar a ler Gênesis, você lê o quê? No começo tudo foi o verbo. Foi o verbo. E Deus disse. Não é Deus pensou, Deus estalou o dedo. Não, Deus disse. Faça-se luz, haja luz e por aí ele vai. Ou seja, o poder de criação vem do som. Por isso que esse é o chakra mais poderoso que a gente tem. Então, quando eu vou aprender um decreto e vou executar um decreto, eu estou trabalhando com a energia, eu estou trabalhando com o poder divino. A oração é o amor, a meditação a sabedoria e o decreto o poder. Então, e eu sou questionador, né? Estou no início, mas eu pesquiso pelo menos, né? Eu não largo não. E no início eu achava assim, gente, mas é uma oração que eu fico repetindo. Será que não é uma coisa meio... No início eu achava assim, não é uma coisa meio... Sei lá, lavagem cerebral, sei lá o que é isso aqui. Auto-hipnose. Sei lá o que é esse negócio, né? E aí eu fui pesquisar e fui experimentando na minha vida, né? E aí eu entendi que a repetição, na verdade, é uma questão de energia. Então você pega uma pessoa que aprendeu a decretar, ela vai usando o som, ela cria ritmo, ela mexe no tom. Então, por exemplo, eu vou pegar um mantra, não um decreto. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Que é um mantra, graças a Deus, já bem divulgado, né? E é muito poderoso, viu, muito gente? Poderoso. Repete para o pessoal, por favor. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. O que seria isso num decreto dinâmico? É eu começar. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu vou botando ritmo, vou botando som e coloco uma voz. Eu estou impostando um pouco essa voz, né? E eu estou usando o poder do chakra da garganta. E aí eu vejo também que essa coisa da gente falar, você mobiliza as moléculas e as partículas desta realidade. Porque enquanto você está no pensamento, funciona. Funciona, né? É poderoso também. É poderoso também. Mas quando você vibra nesta realidade, então quando eu passo qualquer exercício para o pessoal, fala em voz audível, por favor, nem que for baixinho, só para vocês. Tem vergonha? Fala baixinho para você. Isso. Porque só o fato de você falar, você já reverbera nessa realidade. Aí você está em outro plano, né? Você saiu só desse e foi para o outro plano. Foi para o outro plano. E os ensinamentos dos mestres vão conectando muita coisa. Muita. Sibeli. Então, por exemplo, aí eu descobri que o chakra da garganta é o de maior poder. Aí descobri que o chakra da garganta e o plexo solar, eles vibram especialmente no nosso corpo emocional. Então, olha como a coisa vai se conversando. Se eu consigo usar a força do chakra da garganta de um jeito equilibrado, eu também equilibro o meu corpo emocional, na hora. Por isso que quando a gente está abalado, a gente acaba falando coisa que a gente não queria. Não deve, né? Aí se arrepende depois. Exatamente. Então, quando eu estou mais alinhado, ou eu posso usar o som para me alinhar. Então, o contrário é pernicioso. Isso. Você cantar... Porque a gente não cantarola música que nem gosta, música chiclete. E aí não acaba sendo um decreto? Pode ser. Depende muito
o que está sendo dito, claro. Sim. A mensagem que você está falando ali daquela música vai ter um impacto no teu sistema. Mas de repente, se é só divertido, também é bom. É bom. Alegria, os mestres trazem muito, então né? eu tô falando da qualidade, não é nem da música, mas da fala que você Da fala, entendeu? é verdade. Tem umas letras que a gente não devia ficar repetindo Não tanto. é? Tipo assim, nossa, nunca mais encontrarei amor na minha vida. Isso, não tem. isso. E aí você fica programando isso. Você fica programando isso. Nem tô falando de funk não é isso, não é nem a melodia, são as palavras mesmo. Tem um impacto. Tem um impacto. Você usa isso nos teus atendimentos? Eu uso. Eu canto na terapia. Né? Então, eu proponho... O meu trabalho terapêutico ele é muito conectado com os ensinamentos dos mestres. A força dele, os insights que vêm do meu trabalho é muito conectado com meus estudos com os mestres. Eu estudei também temas psicológicos, psicologia também. Mas o brilho está nos ensinamentos dos mestres, né? E como eu já vinha do canto, já vinha da música pela minha própria jornada, quando eu descobri que o chakra do poder está na garganta e a música tem essa magia, tem essa força, aí eu trago a música para a terapia para ajudar tanto o cliente que eu estou atendendo quanto para mim também, um alinhamento ali para a gente poder navegar na sessão, para a gente poder navegar nos exercícios. Eu proponho muitos exercícios. Sibeli, eu criei mais de 300 exercícios transpessoais e sistêmicos para aplicar de vários temas que você possa imaginar. Então tem exercício do auto-perdão, do perdão ao próximo, da gratidão, da aceitação, do desapego, para ajudar na depressão, para ajudar com ansiedade, enfim, uma série de exercícios, e eu sempre inicio com um canto. Você canta e o paciente também, ou ele só recebe essa vibração? Ele só recebe essa vibração e ele vai respirando e vai se abrindo para poder capturar esses insights do eu superior. E os exercícios que eu proponho também acabam forçando ele a entrar nisso, porque ele entra numa vulnerabilidade no processo, mas eu também. Porque a pessoa vai começar a capturar a informação de acordo com o exercício que eu estou propondo, mas ela não sabe exatamente aonde está, em que campo ela está entrando, depois que ela descobre. Então, primeiro ela deixa vir, eu falo, pode vir. Uhum. Se é estranho, Paulo, estou vendo aqui um pássaro voando. Pois não, eu anoto. Agora eu estou sentindo uma emoção X nesse campo. Eu anoto. E depois eu trago para a matéria essas informações, a gente aterra. Mas primeiro eu quero saber o que vem desse campo maior, que não está na nossa mente, né? Uhum. Faz primeiro essa captação da esfera energética e psicoenergética do paciente. Do paciente, patrocinado pelo eu superior. Sim. Então tem sempre um ensinamento. Porque o eu superior, Sibeli, ele não é um oráculo, ele é um mestre. Então ele vai, toda a informação que ele te der, vai ter um ensinamento, tem alguma coisa que você vai olhar. Tem um recadinho para você, tem né? um recado que você olha, então preciso melhorar aqui, olhar para isso, cuidar daquilo. Né? E é isso que eu quero sempre na terapia, porque é assim que a terapia anda mais rápido, é assim que o pessoal tem mais velocidade na compreensão, mais velocidade na implementação de mudança. Porque como você falou, que o eu superior ele é customizado. E é isso. Não é? Em vez de você ir para o total do teórico, ele já pinça para você exatamente onde está o bloqueio, o aprendizado daquele paciente. Perfeito, é isso. E vem de um jeito muito simples, não é complexo, não é mensagem para a paciente decifrar, ficar depois 3 dias decifrando, não é. É uma coisa simples. Ela é simples, só que ela impacta. Como tem a ver... Mas como é muito específico para a pessoa, né? Encaixa, puxa vida, né? Então, E é legal isso que você falou, é um pássaro, coisa e tal. Às vezes, para você como terapeuta, né, a gente está acompanhando a pessoa, fala, nossa, não tem nada a ver, mas para a pessoa, fala, nossa, esse pássaro eu lembro, que na casa da minha avó tinha... Tem sempre um link. Não sempre. É? Eu confio, por isso que eu falo que eu fico também vulnerável, porque é o meu papel conseguir aterrar essas informações. Tem um pessoal que eu atendo, né, adoro, uns meninos assim, que eu atendo, fala assim, Paulo, eu quero ver o que você vai fazer com isso agora. Se diverte. É o truco, Quero ver o que, olha, porque hoje eu peguei um monte de coisa aqui, eu falei, não, vamos lá. Eu tenho essa fé e confio na minha habilidade, que é uma habilidade também, Sim. de
de pegar essas informações e conectar a informação e ter insight, ter intuição, conectar, e a gente chega numa coisa que faz sentido. Com Confio. intuição, você percebe que a nossa intuição ela é treinada também? Bom, eu diria o seguinte, a relação com o eu superior para mim é um grande treino da intuição. Porque se eu faço uma pergunta e eu fico esperando isso, ele vai vir de algum lugar. Ele vai vir ou internamente como um raio, como eu brinco, ou de repente é uma fala tua, uma fala do vizinho, numa série vem uma frase e eu falo assim, é isso aqui. Isso é intuição. Isso é tão legal, né? É Quando muito legal. não tem nada a ver. Eu falo que quando a gente tem que receber uma informação, ela vem até do papel de bala. Você abre e fala, Isso. né? Vem a isso. frase, pronto, fala, era isso que eu estava procurando. É isso. E aí é treino. E qual a importância da gente ter essa intuição trabalhada? Essa informação privilegiada? Ah, é total, né? Você ter essa intuição trabalhada e você vai aprimorando com o passar do tempo, você, você tem uma vantagem, né? Você começa a compreender melhor a tua vida, você começa a navegar melhor por ela, você começa a ter mais patrocínio interior para se aproximar de virtudes, de qualidades, que é o que a alma quer. A alma quer fazer essa ascensão, a alma quer crescer, né? Então, se eu consigo ler essa intuição, eu começo a ficar mais assertivo, sem controle. Eu só fico assertivo, porque eu estou ouvindo, eu estou sentindo, eu começo a começo a navegar na vida de uma forma mais leve. É um treino desafiador, né? Eu acho que você falou uma palavra que para mim é um desafio, né? Tanto para mim como para quem eu acompanho, que é sem controle. Porque você navegar, né? Você fala, vem umas dicas diretas do melhor lugar para você ir. Muitas vezes aquilo não tem coerência, não tem referência com o que você já passou, é o melhor caminho e você tem que ter fé, navegar no barquinho da fé. Exato. Da fé na tua conexão e de que você está indo pelo melhor lugar. Exatamente, Sibeli, é isso. Ele tem esse desafio, né? Então, é claro que, por exemplo, quando a gente está em locais por exemplo, na própria terapia, né, com terapeutas que estão ali apoiando aquele processo, trazendo também a sua bagagem, a sua inspiração, aquilo vai ajudando a pessoa a fazer Nem aquela fale, eu leitura, falo que vai alguém para dar a ajudar. mão enquanto você está na tormenta. Exato, exatamente. Mas eu acho o grande desafio que eu entendi que era importante era exatamente entrar então nessa vulnerabilidade. Então, eu proponho um exercício que eu conheço a esteira dele, né? A Sim. estrutura dele, mas quando você entra no campo X, eu não sei o que vai acontecer. Então, eu estou vulnerável. Você, então, está confiando de navegar Sim. naquele exercício. Você já está vulnerável ao quadrado, né? No início da terapia é sempre muito difícil para as pessoas, porque elas falam assim, caramba, a mente está tentando entender o que esse terapeuta está fazendo. Meu Deus do céu, o que ele está aprontando aí, né? E com o tempo vai relaxando, e aí o pessoal adora, quer falar, não, precisamos fazer um exercício, Sim. né? Porque quer entrar nesse lugar. É essa vulnerabilidade, a gente aprender a sair desse controle, Sibeli, é onde eu vou ter os maiores insights. Claro. É onde eu quebro o paradigma mesmo. Porque senão eu fico direcionado já ao que eu já sei. E é essa quebra de paradigma que muda. E conta para mim um case de sucesso que você teve no consultório. Assim. Até para eu e para o pessoal ter uma ideia da tua estrutura, do teu approach com o cliente. Puxa, é assim, graças a Deus, eu tenho bastante história boa, né, de vitórias, e eu atendo como eu criei muitos exercícios e muitos métodos, né, eu atendo muita gente. O que eu posso comentar? Alguém, por exemplo... Vou comentar um dessa semana. Opa, vou te falar vamos lá, semana. vamos lá. Uma vitória de uma pessoa que começou a terapia o ano passado, eu não me lembro, acho que foi março, abril, não sei, e trazia uma questão muito forte de uma dificuldade de relacionamento com a filha. E era uma coisa assim que estava insuportável, aquela relação, indo para um rompimento e não podendo mais ver o neto, que a filha ia, Sim. então vou levar também, então nós não vamos mais ter contato, etc, etc. E aí a gente veio trabalhando
vou fazendo o trabalho, passando em algumas trilhas terapêuticas. A primeira trilha que eu propus a ela foi uma trilha que eu criei que chama Aceitação, entrando em paz com a realidade. É uma trilha. E aí a gente saiu navegando nesse processo e o caso de sucesso é que uns 6 meses depois, até menos, ela se conectou fortemente com a filha e agora teve um encontro em família. A outra filha foi lá também para o sul, tiveram uma convivência maravilhosa. Ela no lugar dela de mãe, que tinha perdido esse lugar também. Então, Você agora vê que está o no olhar lugar. sistêmico também tá aí, né? Eu uso, né? O lugar Aham. sistêmico também. Então, ela foi para o lugar de mãe, a filha foi para o lugar de filha, e aí a prosperidade começa a vir, o amor, super conectada ao neto, tendo acesso. Aliás, agora estou até demais na casa, tô brincando, não é demais não, mas agora virou uma relação maravilhosa, né? Então, é uma alegria, a gente comemorou muito Com essa certeza. semana. E é de um outro lugar, né, Paulo? Não é no lugar de pensar, porque o berço das terapias, principalmente as psicoterapias, vinha de um lugar de entender o processo, Uhum. né? E hoje, com essas ferramentas energéticas que não são tão novas, mas vamos combinar que esse rearranjo é moderno. É E moderno. aí, muitas vezes você vai para o lugar de, não, vamos mobilizar e mudar. Você não precisa passar por todo o processo de entender, né? Perfeito. De cavar de novo traumas, coisas e tal. Não que não possa se fazer, mas não há mais tanto a necessidade de. Só é feito quando no meio desse processo há essa necessidade pontual. Aí você Sim. vai e entra para compreender. Aí você compreende, sente no coração, fez sentido? Fez. Só que, é isso aqui. Então tá bom. E assim você vai seguindo. Em alguns momentos você tem que compreender um pouco. Isso aqui é uma relação kármica, isso aqui é uma relação, né? Eu tenho um olhar, Sibeli, que eu acho que assim, hoje as famílias nessa atual conjuntura, ele é um relacionamento kármico. Eu acho que sempre foi, né? De alguma maneira, por Mas, afinidade ou não. então, isso. Tem hora que o karma é bom e tem hora que E o karma é desafiador. é. Mas hoje, então, relação de pais, irmãos, essas primeiras níveis para cima ou para baixo é kármico. É gente que se conhece de outras vidas, com certeza, e vem para resolver coisas. E às vezes dá muita culpa, né? Entra muita Porque coisa. tem uma coisa assim, pai tem que amar filho, né? Pai e mãe tem que amar filho, filho tem que amar pai, os irmãos têm que se amar. E quando casam uns processos kármicos mais ferrenhos, isso fica Fica comprometido. comprometido. E a pessoa, às vezes, ela se culpa até por não sentir. Né? Fala, Exato. meu Deus, eu Exato. sou de outro mundo, eu não gosto. Né? Eu não gosto do meu filho, mas e se aquela figura traz uma carga muito dolorida para você, sem você saber? Pois é, aí é o que eu falo, né? Se a gente vai mudar pelo amor ou pela dor. É. Algumas vezes a pessoa vê que aquela relação não é boa e ela fala, puxa, eu preciso resolver isso daqui. E ela compra essa luta interna. Aham. E algumas vezes é pela dor, a vida não está dando certo, as coisas não estão fluindo, Ou você não vai sair do lugar, você não né? vai sair do lugar, vai só piorar, você começa a ficar melancólico, e as coisas não estão fluindo, aí é um outro tipo de patrocínio. Eu brinco com o pessoal que é difícil, é mais difícil fazer por amor do que pela dor. Por quê? Porque pelo amor eu ainda não estou numa crise. Não tem uma alavanca tão Não forte, tem uma né? alavanca tão forte. Então eu tenho que bancar algo que eu ainda não estou numa crise, que eu ainda não vejo, eu não estou com uma necessidade disso na matéria. Quando eu estou na dor, ele está estabelecido. Ou vai, né? Ou vai ou vai. Claro, pela dor é mais chato, mas é mais fácil nesse sentido. Ou vai ou vai. Tem um estímulo maior, né? Tem um estímulo maior. Né? Então, eu acho que no início todo mundo começa pela dor, e quando você começa a ter vitórias, e assim eu acompanho, tanto comigo na minha vida, mas também com as pessoas que eu atendo e que fazem um processo, depois terminou aquela fase, a gente não fica cavando coisa não. Tá bem, vamos em Vamos frente. em frente. Inclusive para registrar a vitória. Porque coisas para resolver, Sibeli, a gente tem pro resto da vida. Até a gente sair dessa vai Pro ter. resto da vida.
Mas é legal a gente registrar a vitória e terminar também o processo terapêutico. Eu adoro quando termina o processo terapêutico. Porque essa pessoa, ela se sente vitoriosa, potente. Quando ela tiver um novo problema, ela vai encarar, bora porque eu consigo. Eu sei que Eu sei que tem dá. fim. Eu sei que tem fim. E isso é muito poderoso para nossa ascensão. Haja visto a tua história, né? Essa busca. Olha o que você investiu e você estava focado na música, que já é uma coisa difícil, né? Uma Já coisa. estava velho. Imagina, eu estava lá na Itália, entrando em... O universo foi abrindo, teve uma sincronicidade, mas eu estava lá, eu com 30 e... Na época, sei lá, tinha 37, 36, 37 anos, uma molecada com 22 já cantando muito melhor que eu, já sabendo ler partitura. Ai, como a gente compara, entendeu? né? Não, mas nesse caso, por que eu comparava? Porque é uma questão de mercado. Isso já Aí, ou eu sou um cantor que você paga por alguém, ou eu vou morrer de fome. Então, assim, eu tenho que ser bom. Eu tenho que ter um mínimo, um nível mínimo, né? E eu olhava pra molecada, o que eu fazia? Eu corria pra casa pra estudar. Isso aqui eu tô tão atrasado. Mas então já foi desafiador você ter essa escolha, né? Já foi um flow da vida desafiador, foi muito na fé. Eu sentia que aquele era o caminho. E aí que bom de que você conseguiu usar toda essa tua experiência para a prática de consultório. E aí quando você fala para mim que você canta, coisa e tal, eu me lembro muito, quando eu estudei um tempo com o Gasparetto, e a gente tinha algumas práticas, e ele falava que os elementais, por exemplo, você para mobilizar e conseguir trabalhar com eles, o melhor era pela música, você cantar. Ah, que interessante. Você usar as frases cantadas. Então e aí faz conexão com algumas entrevistas que eu vejo com canalizações de extraterrestres, que eles falam, olha, no planeta mais avançado, tudo é pela música. A música ela é muito... Aqui a gente usa muito como, sei lá, diversão. Tá num outro lugar, não tá num lugar de necessidade. Mas se você pensar quantas vezes por dia você fazendo os afazeres, você dentro do carro dirigindo, o que melhora aquele momento é você estar escutando música. Como isso fica em segundo plano e é um instrumento de trabalho poderoso. Poderosíssimo, sem dúvida. É muito poderoso. É uma saída assim, maravilhosa. O som, a música, né? É um caminho muito bonito. Você tem a teoria disso? Ou é uma coisa que você foi juntando, te dizendo teoria assim, olha, quando a gente canta, vibra e estimula tal área do cérebro, você tem isso em mente? Ou foi uma coisa empírica mesmo? Você foi colocando em prática e foi sentindo? Foi uma coisa empírica. A minha jornada de aproximação à fraternidade branca fez com que eu, com esses ensinamentos e com essa busca de aproximação ao superior, exercitasse muito essa coisa do insight, da intuição e de se ir seguindo. Então, eu tive um presente que foi fazer coisas antes de alguns estudos e formações. Aí depois eu fui estudar. Então, por exemplo, eu terminei o mestrado de psicologia transpessoal para descobrir que eu fazia tudo que se faz no transpessoal. Mas eu fui estudar depois. Você quer isso? Você quer comprovação? Então você vai estudar tudo isso. Se não precisaria, você já está fazendo. Mas de uma certa forma, a minha busca de tentar... Porque eu também sempre tive essa coisa assim, caramba, eu pertenço ao quê? Acho que tinha uma dor certa de pertencimento. Eu era o terapeuta, explica aí o teu trabalho. E meus clientes falam assim, não sei, que ele faz um negócio legal lá, vai lá. É mais ou menos assim. Aqui é assim. Então, assim... As mães mandam o filho, vai lá conversar com ela. Vai lá. Mas o que ele faz, afinal? Vai lá, te garanto, vai lá, né? E eu também, eu já botei um monte de nome, sei lá o que, terapeuta quântico, terapeuta... Acaba ficando desgastado, né? E não mostra o que você faz. E não tinha, na verdade, eu nem sentia muito esse pertencimento a alguma coisa. E eu descobri, inclusive, no livro dos mestres. Ele falou assim, olha, a cristicidade, que é o processo de evolução da alma, de conexão ao eu superior, na psicologia é chamada de psicologia transpessoal. Quando eu li aquilo ali, eu quase caí da cadeira. É isso, agora assim, eu tenho um nome. Eu tenho um nome. E aí eu fui, agora eu quero estudar. Aí eu fui buscar um curso. E aí achei maravilhoso.
que na verdade a própria teoria da transpessoal, ela é nova, mas tinha um contemporâneo de Freud e Jung que já falava sobre isso. É legal, Sim, né? É sim. interessante também. As coisas elas vão se alimentando de um momento anterior, né? É, Pode ser atual, mas elas têm lá, tem até na filosofia, nos gregos antigos, isso, você vai, começa a vai pegar. bebendo. Isso, você vai bebendo na história. Ontem eu fui Isso. na palestra da Lucelena Ah, Galvão, ela maravilhosa, falando né? sobre estoicismo e tal, e você vai vendo assim, gente, mas isso aqui também eram os mestres falando naquela época. É claro, para mim tem uma liga e eles vão repetindo os ensinamentos. A gente meio cabeça dura, né? Então a gente precisa de Ah, a gente tem aprendendo, algumas ganhando. A gente limitações, tem né? algumas limitações, então precisa ser repetido. Mas tem uma lógica, tudo se conecta. Tá todo mundo falando a mesma coisa Tô falando a mesma coisa. como essência, né? Isso é muito legal. Então foi muito E bacana. você atende presencial e online ou seu trabalho não dá para fazer online? É só online. Ah, é só online, eu achei que fosse É só online. É presencial. só online. Ele já foi só presencial, e aí, uns 10 dias antes de vir a pandemia, eu tive um insight, olha os insights. Sim. Veio assim na minha cabeça, eu preciso transformar minha terapia totalmente online. Eu nem acreditava, como que eu vou fazer isso, etc. Deu alguns dias, Fecha fecha tudo, tudo. todo mundo pira. E aí eu adaptei a terapia para online, passei pelas minhas dores de crença, será que online seria bom? Como é que seria? Sim. Como é que não E seria? a energia, a nossa E troca, porque aquela a gente coisa, estamos fica aqui. apegado, né? Não, e eu fazia umas coisas no consultório, porque eu botava o campo no chão, eu montava para a pessoa navegar, ela andava nos campos fisicamente e tal. E agora, né? Tudo adaptado, passei um mês, montei um primeiro exercício, que era um dos exercícios mais poderosos que eu aplico na terapia. E aí eu ofereci de graça para treinar, apareceu gente paga antes. Eu falei assim, então tá bom, tá tudo certo, já tá pronto, né? Já tá, já funciona. Já funciona. E aí, como é que faz para te achar, Paulo? Bom, o meu site é movimentoessencial.com.br e no Instagram é Paulo Jacovic, tudo junto. As pessoas podem entrar em contato, conhecer. No meu site tem alguns métodos lá que eu ofereço, baseado no Enneagrama, baseado no relógio cósmico, que é o ensinamento dos mestres da fraternidade também. Ah, e o que que é? Antes de terminar, me fala o que que é o relógio cósmico, por favor. O relógio cósmico, ele é um mapa, né, pensando aqui na imagem do eu divino, ele é um mapa para te ajudar no teu processo de ascensão. Então, eu vou pegar a data de nascimento, vou montar o seu mapa, onde está Ah, o tá. Sol, onde está o ascendente, onde está a Lua, e ali eu vou saber as questões kármicas, os desafios principais que você pode seguir. E ali está, na minha leitura, o teu primeiro plano, vamos dizer assim, não sei qual que é meu propósito, não sei o que fazer. Olha, se você quiser crescer pessoalmente, você pode usar esse mapa e ali vai dar as dicas, aonde você precisa vencer, aonde que está o teu eu inferior principal para você vencer, aquele, Sei, sei. né, nessa encarnação. Então é um mapa para a encarnação. Estou Interessante. resumindo, Sim, né? sim. Claro, tem Não que é ser porque você rápido falou aqui. relógio, eu falei, será que é? Porque, né, na minha cabeça eu não conheço. Será que são horários do dia para São horários, vocês? é um relógio mesmo, ele tem as 12 horas. Cada hora do relógio ele tem um signo associado, ele tem um raio cósmico associado, ele tem uma virtude que precisa ser buscada, ele tem informações do eu inferior daquela hora. Então, se o teu sol está naquela hora, tem coisas ali para você desenvolver. E aí você vai indo realmente nas horas. Por que que é um relógio? Os mestres, eu falo relógio cósmico, mas eles citam como ciclos do relógio cósmico. Então, cada ano de vida que a gente passa, a gente está numa hora desse relógio. Então, a gente passa, a cada 12 anos, a gente faz um ciclo inteiro nesse relógio. Então, a gente tem os desafios do ano, os olhares para crescer naquele ano. Então, a gente está, embora tenha o mapa natal, que é o fixo, que eu vou Sim. dizer que é o teu plano base para você Uhum. vencer, a gente tem coisas para desenvolver em todas as horas. Claro. Então você tem um ano de vida para poder passar. Os mestres falam que poderia ser dentro do próprio ano. Você vê que o 12 está dentro do próprio ano. Eu posso Tem passar em 12 uma hora do caso. meses. Mas eu confesso que eu vou dizer da Da- minha dificuldade. Eu acho que, para mim, o que eu consigo acompanhar, eu, Paulo, consigo acompanhar o ano.
o mês é muito para mim, é muito rápido. Tá Não dá muito tempo. rápido, né? E diz Então que esse ano vai ser a percepção que a gente vai ter mais rápida aí se perde, né? Pois Aí é. você fica frustrado. Ih, já foi mais um, já Nem, foi. nem entendi o ensinamento, não deu nem para aplicar, já mudou a hora? É. Não, eu por enquanto tô no ano. Já tá Bom. Já tá sendo ótimo. Ai, Paulo, obrigada. Acompanhe então lá na página, no site, que são muitos ensinamentos. Aqui a gente deu uma pinçada, né? verdade. Mas a gente volta. Tá certo. Obrigada, Paulo. Eu que agradeço o convite. Obrigado a vocês também por acompanhar. Gente, obrigada pela audiência. Boa semana a todos. Até a próxima.